Boa noite a todos. Eu tô só me posicionando aqui, pessoal. O celular aqui tava tudo tranquilo. Bem, hoje teremos uma aula, né? Sejam todos aí bem-vindos. Aguardar um pouquinho mais, o pessoal tá entrando pra gente começar a nossa aula. Tradicionalmente agora é a aula live, né? A gente vai trazer aqui sempre às segundas-feiras, às 19 horas. É um projeto que eu aí desenvolvi e juntamente com o Conde Jus, né? Que é uma plataforma lá no YouTube que eu estou criando sobre aulas. E nós vamos estar aí ministrando, não só nesse tempo agora de quarentena, mas mais para frente também nós estaremos trazendo essas informações, tá bom, pessoal? Vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal vai entrando na aula, a gente conversar, bater um papo, ok? Lembrando que hoje o nosso tema é sobre convenção, né, de condomínio. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Eu vou continuar com vocês aqui, pessoal. Lembrando. Deixa eu só aqui ligar. Ok, Dr. Saulo, seja bem-vindo. Estava na live agora há pouco com o Dr. Saulo falando sobre questões que envolvem inadimplência, gestão de inadimplência em condomínios, dando dica, né, Dr. Saulo? Uma alegria poder estar aí e novamente aqui. Hoje vamos falar de um tema importante, né? Que é a lei maior do condomínio. E a gente vai trazer uma grande alegria. Rafael também, Vitor, Kira Marie também, né? Desculpa se eu falo o nome errado, gente, mas às vezes são as traduções aí, né? Então, esse projeto, só comentando um pouquinho, nós vamos estar desenvolvendo aí todas as segundas-feiras, né? Na qual às 19 horas vamos estar trazendo sempre um tema bacana sobre a questão condominial, trazendo atualidades. Muitos me perguntam, né? Eu dou aula na Escola Superior de Advocacia, aqui da UABDF, sou convidado a dar outros cursos e palestras, e muitas pessoas me perguntam por que eu não ministro essas aulas, né? Para outros, né? Através de forma online. Então eu achei esse projeto bacana para a gente poder estar trabalhando aí, né? Foi muito bom, doutor Saulo, foi muito bom mesmo, acho que participação boa, as pessoas também se integraram, né? A gente sabe que esses momentos que nós estamos vivendo, existem uns diferenciais aí que nós temos que realmente estar atuantes, né? Aí está entrando Mozart também, seja bem-vindo, Lorene, uma alegria, Rafael está aí também com a gente, Rafael Vitor, um prazer, Rafael, seja bem-vindo. Então, pessoal, a gente quer sempre poder trazer para vocês algumas informações para a gente poder realmente bater um papo, trocar, né? Juarez, seja bem-vindo, Célia, Carolina, bater um papo sobre essas questões. Então, lembrando, segunda-feira live, aula, né? Na qual vou trazer um tema, nós teremos aí de 30 no máximo 40 minutos falando sobre o tema, e às quartas-feiras eu vou ter sempre um convidado para trazer aqui com vocês informações, tá bom? Lembrando que essa quarta vai ser uma live muito bacana, no final eu trato de novo. Vou falar com o Dr. Antônio Marcos, que é o presidente nacional da Comissão Especial de Direito Condominial. Então vai ser uma live muito boa. Nós vamos trazer algumas diretrizes e preocupações da OAB em relação à atuação dos advogados e síndicos, tá bom? Então, quarta-feira, mesmo horário, 19 horas. Então, sempre aula live, segunda e quarta, um convidado que nós vamos estar batendo um papo sobre algum determinado tema, tá? Não percam. É interessantíssimo com essa autoridade na área de condomínio que a gente vai poder estar trocando aqui com vocês ideia, né? Então vai ser uma aula muito bacana, tá bom? Pessoal, vamos começar a aula. Deixa eu só que eu estou transmitindo aqui também para outro local. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui rapidamente. Perfeito. Então vamos lá. Bem, pessoal, o tema para uma aula, vamos lá, estava falhando um pouquinho aqui. Nós vamos começar uma aula e o tema da aula de hoje é convenção condominial. Então, pessoal, o que eu vou trazer para vocês de importante? Então vai ser uma aula de 30 a 40 minutos. Faltando ali em torno de 10 a 15 minutos, eu vou abrir para as perguntas, tá ok? Então vocês vão poder trocar uma ideia comigo, algumas informações que vocês quiserem aí, tirar alguma dúvida no sentido, tá bom? Então vamos lá. Bem, convenção de condomínio, pessoal, na aula da semana passada, quem esteve presente, eu falei sobre hierarquia de normas em condomínio, né? Falamos sobre hierarquia. E dentro de hierarquia, nós trouxemos algumas premissas, né? Que nem tudo que uma assembleia decide, ela é soberana.
A Assembleia, como muitos acham, né, que a Assembleia pode decidir tudo. E a gente sabe que a Assembleia não pode decidir tudo. Ela existe uma limitação, né? Em que sentido? De forma hierárquica. Então, a gente sabe que, por exemplo, as premissas trabalhadas na Constituição, na lei, no Código Civil, que trata das diretrizes que nós colocamos aqui, na 4591 de 64, Lei das Incorporações, e outras que nós sabemos que a Convenção, e principalmente a Assembleia, que hierarquicamente está lá embaixo, não pode passar por cima nem de regimento, nem de convenção, porque existe essa hierarquia. Então, o tema hoje, eu vou começar a trabalhar com vocês, como já foi falado, convenção. Eu criei um tema, um conceito sobre convenção de condomínio que diz o seguinte, pessoal, foi um conceito que eu criei para os senhores assim. O objetivo da convenção de condomínio é regular os direitos e obrigações dos condôminos e ocupantes do edifício ou conjunto de edifícios, registrado em cartório de registro de imóveis que regulamenta o comportamento e o rateio dos condôminos, estabelecendo normas de utilização tanto das áreas privativas como das áreas de uso comum, visando resguardar, em benefício de todos, o patrimônio condominial e a moralidade do meio ambiente. Trata-se da lei básica do condomínio. É o ato normativo imposto a todos os condôminos presentes e futuros. Então, como nós vimos, dentro da esfera de condomínios, nós temos aí nossa lei maior, que é a convenção. E aí, pessoal, quando a gente trata dessa hierarquia, é importante que a gente entenda o que seria essa convenção, que muitos condomínios, infelizmente, eu pego aqui, por exemplo, o Distrito Federal e outras convenções que eu faço revisão, o escritório, Brasil afora, a gente percebe que tem convenções desatualizadas totalmente, ainda datilografadas, antes do Código Civil, o que realmente é um problema. Nós sabemos que essa desatualização de convenção, diante inclusive da dinâmica que condomínio se tornou nesses últimos anos, principalmente no que tange às decisões do judiciário. Nós sabemos problema em vez de se tornar uma solução dentro de condomínio. E convenção hoje, eu digo para vocês com absoluta certeza, diante das tramitações do judiciário hoje, ela passando aí em torno de 5 anos, em média, tá? Em média, nós podemos dizer que ela já está uma convenção desatualizada. Ah, Anderson, mas a gente fala assim, mas não é fácil atualizar uma convenção. Não é fácil, eu não estou dizendo que é simples, porque o quórum que a lei exige realmente é um quórum muito alto, né? 2/3, como nós trazemos lá no Código Civil, tá bom? Então, pessoal, a gente tem os artigos, por exemplo, 1333, que traz a instituição e o registro, né? A convenção que constitui um condomínio de ilícito deve ser subscrita pelos titulares de no mínimo 2/3 das frações ideais, não só por ser subscrita no ato da criação, como também numa alteração, tá bom? Então, o parágrafo único diz que para ser oponível contra os terceiros, deverá ser registrada no cartório de registro de imóveis. Ela faz parte da normativa em relação à instituição do condomínio, está devidamente registrada. Ah, Alisson, mas eu tenho condomínios que ela não está registrada no cartório de imóveis. Tem problema? Bem, pessoal, pode ter futuros problemas sim. Dentre eles, por exemplo, banco, como foi o caso do Banco do Brasil, que há uns anos atrás fizeram um levantamento e criaram uma central lá em Curitiba, que trabalhava apenas com condomínios, e começaram a avaliar todas as convenções, e aquelas convenções que não estavam de registro de imóveis, o Banco do Brasil cortou, bloqueou as contas do síndico, apenas sim que ele fizesse pagamentos, mas não pudesse movimentar dinheiro diante dessas questões. Então, podem trazer além dessas outras situações complicadas, tá bom? Bem, gente, o que a convenção ela traz no bojo dela, né? Aí eu não vou entrar hoje, gente, pessoal, eu não vou entrar no mérito de regimento interno. O regimento interno será objeto de uma outra aula, tá bom? Pra gente não misturar. Então eu quero focar hoje para vocês aqui nessa parte de convenção. Sejam todos bem-vindos aí, pessoal. Tô vendo o pessoal entrar aí. Sejam muito bem-vindos. Então, o artigo 1334 diz que o que deverá conter a convenção. E se você for lá no 1334 do Código Civil, você vai reparar que existem as premissas básicas, mas é claro que hoje a convenção ela já traz outras situações que, diante da complexidade, né, do que inclusive as decisões judiciais, muitas outras questões que eu vou trazer para vocês aqui que a gente pode hoje conversar, ok? Bem, dentre elas pode trazer a cota proporcional, o modo de pagamento das contribuições dos condôminos, as despesas ordinárias e extraordinárias, a forma de administração, a competência da Assembleia, a forma da convocação de quórum, as sanções sujeitas. Isso está lá no artigo, eu estou aqui vendo para os senhores, no artigo 1334, ok? Bem, é importante também, além disso, traz das partes dos usos comuns e privativas, dos direitos e deveres dos condôminos, moradores, da administração das assembleias,
do rateio de despesas, do seguro, do fundo de reserva e das disposições finais. Então, pessoal, isso é o que traz lá o código no artigo 1334, dentre as premissas básicas. Bem, mas o que é importante? Eu não sei se aqui vocês trabalham com essa parte de revisão de convenção, mas no escritório aqui nós temos um departamento que cria e trabalha sob a pena de a gente avaliar se uma convenção está adequada ou não para o condomínio. Uma convenção, gente, ela não pode ser engessada. Eu vejo muitos grupos de síndicos aí, de condomínios, falar assim: ah, me manda um modelo de convenção, me manda um modelo de regimento interno. Não, gente, não adianta mandar modelo. Cada condomínio tem sua realidade. E você não pode se basear no modelo. É o que acontece hoje, por exemplo, quando as construtoras entregam aí os condomínios e copiam, né, de outros condomínios e entregam modelos muito parecidos. E, ou seja, gera um problema. Já peguei casos, por exemplo, de convenções em condomínios entregues por construtoras que nem a quantidade de unidades e a fração ideal no que tange lá a fração particular com a área comum estavam condizentes com a realidade do condomínio. Né? Situações, por exemplo, que traziam regras de, por exemplo, um parquinho, que não existia nem um parquinho no condomínio. Ou seja, claro que isso é uma questão regulamentada no regimento, mas no caso aí o regimento estava dentro da convenção, né? Então são questões que nós temos que avaliar e nós temos que ponderar diante das premissas. Bem, pessoal, além dessas questões, é importante nós discriminarmos, né, a questão das partes comuns, exclusivas, o que é o modo também, que é muito importante, da escolha do síndico, do conselho fiscal. Como é que vai ser o síndico? O síndico ele pode ser um síndico profissional, a convenção proíbe, o síndico ele pode ser morador, o conselho fiscal tem que ser condômino, o síndico também nós podemos criar na convenção, por exemplo, a lei da ficha limpa, né? Ou seja, podemos criar regras para que aquele síndico que for eleito, ele tem que apresentar documentos, por exemplo, nada consta, lá SPC e Serasa em relação a também questão criminais, questões cíveis. Podemos sim, podemos trabalhar. Isso pode ser colocado em convenção, né? São situações que o condomínio vive o dia a dia, que nós temos que entender e trazer essa realidade para que a gente possa alterar esse documento. Por isso eu ressalto para os senhores a importância de um jurídico especializado da área. Além de saber e trabalhar em conjunto com o pessoal da comissão, que vai trabalhar a alteração do documento, o advogado ele tem que ser um especialista para poder trazer as premissas. O que é legal, o que não é. A questão, por exemplo, né, que a gente viu na manifestação do STJ sobre animais no ano passado. O que pode dos animais? Quais são os parâmetros? Quais são as diretrizes? O que não pode ser abusivo? Por exemplo, não podemos ter, como nós trazemos convenções hoje, que é proibido animais em condomínios. E isso já caiu por água abaixo diante das decisões. Não é agora, de 2019, não. Já tem outras do STJ que tratam essas questões. E aí, como é que nós vamos fazer? O que pode ser feito? Poder criar regras? Sim. Pode estabelecer, por exemplo, no regimento interno, a questão do uso de elevador de serviços, aonde os animais vão poder circular. Regras podem ser criadas, mas proibições não. Né? Isso diante de diretrizes já estabelecidas pelos nossos tribunais superiores. Outra questão é a remuneração. A remuneração, por exemplo, quando a gente fala da eleição do síndico, criou as regras, a remuneração ela é remuneração direta, ela vai ser uma remuneração indireta, vai ser uma remuneração mista. Então é importante, o que é remuneração direta? Aquilo que realmente o síndico recebe, o valor. Não recomendo isso estar preso à convenção, não é determinar o valor, mas é dizer se o síndico vai receber uma remuneração direta, que é o pagamento, se o síndico pode receber uma remuneração indireta, que é o desconto da taxa de condomínio, se o conselho fiscal ou o subsíndico também terá direito a esse desconto, né? São questões que têm que estar elencadas, ok? As atribuições do síndico, hoje nós sabemos, e nós estamos vendo agora, por exemplo, decretos, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, que o 1348, no Código Civil, dos 9 incisos, traz lá os deveres do síndico, não é isso? Então nós temos 9 incisos, mas nós sabemos que hoje está havendo uma complementação. Podemos colocar isso na convenção? Sim, podemos acrescer. Aqui mesmo saiu um decreto agora recente sobre a questão de violência dentro de condomínio, da obrigatoriedade do síndico informar isso às autoridades competentes, né? Situações que nós temos, na semana passada também saiu um outro decreto aqui, que eu até fui contra, gerando aquela responsabilidade do síndico em relação a outras premissas, que eu não quero entrar aqui no mérito, mas foi o tema de debate, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre essas questões, gerando responsabilidades que estão aquém do que o síndico realmente pode fazer, né? O síndico não tem poder de polícia. Então, o que é realmente, quais são os critérios, como é que deve ser feito? Essas situações nós temos que avaliar, tá bom, pessoal?
Então, as atribuições podem ser generalizadas? Sim, pode, desde que a convenção traga. Quórum. E o quórum, gente? Qual é os prazos de convocação de uma assembleia? Né? Ou seja, o quórum nós temos determinados tipos de obras, que a gente vai fazer uma aula sobre obras, obras úteis, obras necessárias, obras voluptuárias. Qual é o quórum para isso? O Código Civil estabelece? Sim, está no Código, mas existem alguns detalhes que o Código, como ele por ser muito amplo, né, de uma forma um pouco mais abrangente, a Convenção ela vai trazer essas questões, essas especificidades técnicas em relação a determinados tipos de obra. É importante, desde que não ultrapasse aí, passe por cima do Código, né? Contribuição. A contribuição do fundo de reserva, pessoal, vamos falar também uma outra aula sobre fundo de reserva. A convenção pode trazer isso. A convenção vai ser 5%, 10%. Qual é o teto mínimo para que a convenção traga lá? O valor, por exemplo, né? Por exemplo, eu digo que uma média hoje, um fundo de reserva seguro para um condomínio, varia entre 3 a 6 meses, um mínimo de 3 meses, como se o condomínio não recebesse nenhuma cota condominial, até 6 meses, né? Fazer um escalonamento em relação a essa questão. Então, são questões importantes, e nós vamos trazer outras aqui, que as convenções devem já estar atualizadas com essas questões. Um problema que nós estamos aí pertinente, pessoal, e que nós temos muito que comentar, e temos feito live, e outros advogados, né, falando da live, da questão das assembleias virtuais. Bem, é uma insegurança jurídica muito grande fazer uma assembleia virtual sem estar em convenção. Isso já foi colocado para vocês aqui. Só que assim, não sou contra, tá, pessoal? Sou a favor da assembleia virtual. Já participei de algumas assembleias virtuais em condomínios fantásticas, com participação de quase 80%. Então, eu ressalto, concordo, é um futuro, vai acontecer a assembleia virtual, mas ela tem algumas características próprias. Não pode simplesmente criar uma convenção, ou desculpa, um tipo de assembleia, né? Digamos um tipo. Porque assembleia você tem lá geral, extraordinário, ordinário, especial ou de instituição, perfeito? Mas nós temos, e a GESP, que é especial. Mas nós temos a assembleia virtual, a modalidade, digamos assim. Como é que vai ser feito isso? De que forma? Né? Quais são os critérios, por exemplo, de identificação das pessoas na assembleia virtual? Como é que vai ser, por exemplo, os critérios de procuração? Como é que vai ser feito isso? Convocação? Vai ser mista? Então, existem muitas questões que as assembleias não trazem. E isso tem que estar no bojo. Então, quem está aí já fazendo alteração de convenção e regimento, é importante que possa trazer essas premissas em convenção. Eu tenho aí 4 condomínios aqui no escritório que eu até recentemente conversei com o síndico e falando, opa, vamos aproveitar o momento para fazer algumas regulamentações importantes, situações de emergência. Por que já não deixa em convenção que diante de uma situação o síndico pode e autoriza o síndico, dentro daquelas atribuições dos deveres que os códigos não traz de uma maneira ampla, né? Que é responsabilidade do síndico zelar pelo patrimônio de todos, representar ativo e passivamente o condomínio. Mas por que já não trazer que diante de uma premissa de segurança, saúde, que envolve sossego, por exemplo, como traz o 1277 lá do Código Civil, que fala do direito de vizinhança, por que já não trazer essas premissas para que seja imposto que o síndico tem sim e pode, por exemplo, vedar o uso de áreas comuns, caso haja diretrizes, não é assim, ele pode a qualquer momento não, né? Senão isso pode gerar um problema. Então por isso que eu falo que tem que ser muito bem formulado, muito bem acompanhado por um jurídico especializado, para que a gente possa orientar a legalidade, as premissas, até onde pode ou não pode realmente fazer e estabelecer as regras convencionadas, perfeito, pessoal? Então, vamos trazer outro aqui para vocês, ó. Outro caso que eu quero comentar com vocês aqui, ó. Por exemplo, a limitação de procurações. É um problema pertinente em diversos condomínios. Pode limitar, Anderson? Posso proibir, por exemplo, que diante das votações as unidades não possam, em caso de votação, por exemplo, de eleições de síndico, subsíndico, conselho, não possam ser representados por procurações? Pode. Desde que a convenção traga. Essa é outra premissa. Eu tenho colocado isso em muitas convenções. Claro, não sou eu que decido. Isso é debatido com a comissão, né? Existe uma comissão que vai fazer a alteração do documento, ou instituição, que a gente vai debater sobre essas questões. Eu tenho condomínios com diversos problemas, né? Que são aqueles síndicos autoritários que fazem campanhas dentro de condomínio para chegar lá com inúmeras procurações. Como é que é essa questão, por exemplo, de construtora que entrega condomínio, e aí ela tem a maioria dos votos, que é um direito dela. Além disso, ela pode, ou um síndico, pegar os votos da construtora para poder lá ser votado e ninguém tem direito a participar porque a pessoa já tem a maioria dos votos. Pode haver limitação? Pode, a convenção pode fazer isso. Pode, não quero, não é proibir, posso limitar em 2, posso limitar em 3.
Como eu falei para os senhores, gente, depende da realidade do condomínio. Como é que esse tipo de procuração tem que ser registrado em cartório? Pode ser procuração comum? Então são premissas que nós temos que avaliar, perfeito? Bem, fração ideal versus taxa igualitária, que eu brinco e fiz uma reportagem e chamo, por exemplo, taxa da inveja. O que é isso, Anderson? Eu vou ter voto, eu posso votar, por exemplo, por fração ideal? Ah, mas quem mora na cobertura vem a taxa da inveja e fala assim, não, não pode. O cara que mora na cobertura, a fração dele ideal é maior, ele paga mais taxa de condomínio. Mas por que não o condomínio não pode adotar o critério? Também não vou entrar no mérito hoje, tá, pessoal? Por que não o condomínio pode acreditar uma taxa igualitária, um critério igualitário para todos? Pode? Pode. É uma questão que depende de cada condomínio, não é certo ou errado. A fração ideal está no Código Civil? Sim. Ela é legal? Sim. Mas lá diz que pode haver uma alteração caso isso esteja em convenção. Então, de repente, pode trazer uma premissa de colocar em convenção que caso a Assembleia, por deliberação de 50% mais um, de todo o condomínio, né, dos moradores, ou dos condôminos, vamos dizer assim, que representam as unidades, possam voltar e as taxas serem, por exemplo, cobradas de forma igualitária. Pode acontecer? Pode. Vamos falar isso em outro tema de outra aula, ok? O condômino antissocial, quais são os critérios para se considerar o condômino antissocial? A lei traz lá no 337 as questões dos critérios que fala sobre o condômino antissocial e o tipo de aplicabilidade de multa. Mas o que é um condômino antissocial? É muito subjetivo. Podemos estabelecer regras em relação ao reiterado comportamento antissocial. O que seria esse reiterado comportamento social? Né? Eu digo sempre que o mestre, que a gente já conversei muito com ele, o nosso autor da Lei 8.245 de 91, o doutor Silvio Capanema, eu assisti uma palestra dele, que eu nunca me esqueço, interessantíssima, na qual ele falou assim, você entra no elevador, a pessoa já não te dá um bom dia, boa noite, aquilo ali já é uma atitude antissocial, né? Ele brincando, claro, isso. E o que seria esses parâmetros de condomínio social? Então a gente pode também elencar isso em convenção, assembleias com quórum, né, para alteração do regimento interno. Lembra? A Lei 10.931 de 2004, que veio depois do Código Civil, tirou a palavra regimento interno para que a alteração fosse por 2/3. Né? A lei, o Código Civil, 2002, dizia que para alterar a convenção e o regimento, teria que ter o quórum de 2/3, não é isso? Sim. Mas aí a Lei 10.931 de 2004 foi e tirou a palavra regimento interno. E aí muita gente abriu brecha para dizer, não, agora eu posso criar e alterar o regimento interno com maioria simples dos presentes em assembleia. Pessoal, isso gera uma insegurança jurídica muito grande. Né? O STJ já teve uma manifestação para que realmente possa, sim, estabelecer, ser convencionado a alteração do regimento interno, desde que essa alteração em relação ao quórum esteja onde? Na convenção. Né? Então não é simplesmente alterar a convenção. Né? Eu posso, alterar o regimento interno de qualquer forma. E outra, eu tenho orientados aos síndicos, na qual eu advogo, para a gente dizer o seguinte: é importante que esse regimento interno, gente, são as normas de conduta. Tema da próxima aula, tá bom, pessoal? Segunda-feira vou trazer importantes questões sobre regimento interno. Bem, é importante que o regimento interno, para que leve para uma assembleia, seja aprovado, ao meu ponto de vista, um desejo de uma maioria do condomínio. Ou seja, 50%, voltou, gente, 50% mais um. Ou seja, como é que você vai, por exemplo, vamos discutir a questão, vamos pensar aqui, vamos discutir a questão de animais em condomínio. E aí vamos criar uma regra de animais, na qual a gente sabe que no condomínio vai descer para a assembleia as pessoas que têm interesse, que têm animais. Não é isso? Então a pessoa desce, vai votar. Como é que aquilo ali pode se gerar uma regra depois em vincular isso a um regimento interno? Sendo que foi a desejo de uma maioria, digamos, de uma minoria de interessados. E criou uma regra sobre animais. Então é importante, gente, que as premissas que sejam trabalhadas sejam 50% mais um. Entramos isso aí no próxima aula, ok? Assembleias condominiais, né, elas podem ser filmadas. Como é que é a questão de filmagem? Essas decisões de filmagem já estão assim bem pacificadas nos tribunais de justiça, principalmente aqui no DF. Né, em relação que pode ser filmado, não existe essa questão da pessoa evocar o direito de imagem constitucional, é outra premissa. Então, como é que vai ser o critério? Né? As atas de assembleia, qual o período dessas atas? Quando é que elas vão ter que ser apresentadas? Fundo de reserva, já comentei com vocês. Síndico profissional, bem, pode? Bem, a gente sabe que o Código Civil estabelece a figura do síndico que não seja condômino, ele pode ser um estranho ao condomínio, pode. Mas e aí como é que vai ser o critério de contratação de um síndico profissional? É importante pensar nisso, né? Existe também um síndico profissional, pode usar aqueles critérios da lei ficha limpa que eu falei para vocês? Pode apresentar uma série de documentos, nada consta, SPC e Serasa. O síndico profissional ter que ser uma empresa?
Também tem que se analisar tudo isso. Como é que vai ser a forma de pagamento, né? Então isso pode também estar estabelecido na convenção, perfeito? Inadimplência é importante também, algumas questões de inadimplência, como é que vai ser feitas as cobranças. Por exemplo, trato uma questão de inadimplência muito importante, que é o juros de mora. Né? O Código Civil diz lá, no artigo 1336, parágrafo 1º, que diz: o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados, ou não sendo previstos de 1%. Então, se ele é omisso à convenção, só pode cobrar 1%, tá no Código. Mas o Código também estabelece que pode ser convencionado. E o STJ já se manifestou que o juros de mora pode chegar até o quê? 10%. Então, ou seja, isso é uma forma de combate à inadimplência. Eu posso colocar um artigo na convenção dizendo que a Assembleia irá deliberar sobre os juros. Né? Ou seja, isso se a convenção me determinar e trouxer isso de forma clara, amanhã depois uma Assembleia pode votar, usar, por exemplo, um juro de 5%, de 6%. Né? Eu gosto de usar sempre números, eu sempre falo isso. Falei isso até na live do Dr. Saulo, que a gente estava falando sobre inadimplência. Um condomínio de R$600, pessoal, o valor de 1% representa R$6. Né? E 2% de multa que se estabelece o código nesse mesmo artigo, nós temos R$12. Então teríamos R$18 de multa e juros no mês. É muito baixo. Claro que a pessoa vai pagar lá o cartão de crédito, vai pagar o financiamento da casa, vai pagar o financiamento do carro e não vai pagar o condomínio. Então essa é uma forma que pode ser estabelecida lá legalmente na convenção, perfeito? Além disso, a inadimplência tem a questão do desconto de pontualidade. O desconto de pontualidade, ele é bem visto em alguns tribunais e outros não. Então, a convenção pode trazer isso no bojo? Pode. Agora, existem umas decisões contrárias e decisões favoráveis. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal já se manifestou em algumas decisões, em alguns acórdãos, positivamente ao desconto de pontualidade. Desde que não seja desconto do mesmo dia, né? Venceu lá dia 10, tem um desconto de R$50, vamos pensar em R$600, a pessoa vai pagar 550, mas não pode cobrar já o desconto de pontualidade e incidir multas e juros no dia seguinte, do dia 10 para o dia 11, não. No dia 10 a pessoa pagou, paga com desconto. Não pagou dia 11, ela paga lá o valor integral, sem multas e juros. E no dia 12 pode incidir multas e juros, e pelo menos um intervalo de um dia. Bem, isso houve a manifestação já aqui do Tribunal de Justiça. Já em outros estados é contrário, né? Totalmente contrário a essa questão de desconto de pontualidade. Mas isso são premissas que podem ser analisadas e aí trazer no bojo da convenção. Mas tem que ser muito bem discutida, tá bom? Não é aquela história. Se eu faço uma convenção que já existe as ilegalidades que os tribunais estão decidindo, aquele item vai ser o quê? Totalmente nulo, né? De pleno direito, ok? Nós temos também, pessoal, deixa eu trazer aqui para vocês questões... Assim... Além disso, eu falei da Assembleia Virtual, juros de mora. Posso colocar também, por exemplo, cláusula de arbitragem. Né? É importante ter arbitragem. Gente, está vindo a arbitragem de uma forma mais específica, mais forte? Sim. Posso ter mediação? Posso. Então, assim, indicar uma câmara de mediação, uma câmara de arbitragem? Pode. Ou deixar que isso estabeleça uma cláusula arbitral, por exemplo, na convenção, e que a Assembleia determine futuramente, quando quiser, uma câmara arbitral especializada na área condominial. Então, pessoal... São muitas questões, vocês estão vendo que, claro que o Código Civil não traz, e eu falaria aqui diversas outras para vocês. Na questão de inadimplência, por exemplo, vocês sabem que eu defendo de forma ferrenha sou contrário às garantidoras. E, inclusive, comprovo, tenho pareceres sobre isso, todo mundo sabe. O Anderson não concorda com as garantidoras. Por quê? Já fiz estudo, já fiz parecer. Então eu posso abrir algumas cláusulas, por exemplo, colocar a questão da não contratação de garantidor em condomínio? Posso. Tenho feito isso já em algumas solicitações e alguns pedidos, tá bom? Então isso é uma questão que tem que ser, claro, debatida e analisada com a comissão. Pessoal, mas aí vocês me perguntam, Anderson, como é que faz? A gente fala assim que alterar a convenção, você está falando de tantas coisas, né, pessoal? Coisas importantes, mas por exemplo, como é que eu faço para alterar a convenção? A gente sabe que conseguir um código 2/3 numa assembleia é praticamente o quê? Impossível, nós sabemos disso. Mas o que fazer? Como fazer? Bem, pessoal, aí nós temos algumas situações. Estão falando que o sinal está ruim. O sinal está ruim aí, pessoal? Me confirma aí. Eu tô com Wi-Fi aqui, minha internet está normal. Não sei se para vocês aí tá ok. Mas coloque o joinha aí. Se tiver tudo bem, coloquem tudo bem para mim aí. Tá? Então, pessoal, nós sabemos... que a questão da aprovação pode ser feita em alguns critérios, né? Anderson, uma vez eu estava dando uma aula aqui na... Ah, tá ótimo, obrigado. Obrigado aí pela participação, pessoal.
Eu estava aqui numa aula aqui na Escola Superior de Advocacia, e aí uma vez eu perguntei, pessoal, vocês sabem que vocês não vão conseguir 2/3 numa assembleia, né? Quem já participou aqui de uma assembleia e que teve a participação aí de um caso de 2/3 dos condôminos? Aí um rapaz levantou a mão, eu falei, Ixi Maria, primeira vez que eu vejo isso, de tanta vez que eu falo, né? Aí eu falei, o seu condomínio, como é que tu vai? Teve 2/3? Ele falou, teve. Quantas unidades? Ele, 16. Aí eu falei, bem, claro, né? 16, se a gente pensar aí em 2/3, daria aproximadamente 12, não é isso? 12 unidades, então fica mais fácil, né? Mas em condomínio, por exemplo, vamos pensar no condomínio de 900 unidades. Conseguir 2/3 seriam 600 unidades. E aí a gente sabe que participação de 600 não vai ter. Então, pessoal, vou dar dica para vocês. Hoje, legalmente, diante de uma convenção, como é que nós podemos conseguir os 2/3 no quórum? Eu tenho trabalhado e conseguido êxito em diversos condomínios, né? Recentemente eu fiz a alteração de uma convenção no condomínio, para vocês terem uma ideia, de 1.430 e poucas unidades, né? Mas foi um trabalho árduo, não é fácil. Então, para quem... Obrigado aí, pessoal, quem está confirmando aí o sinal, que bom. Para quem quer mudar uma convenção no condomínio, é um trabalho árduo, mas é importante. E digo para vocês, pessoal, todos os condomínios que nós fizemos alteração e nós acompanhamos esse condomínio pós-alteração, é impressionante como as coisas se apaziguam em condomínio. Hoje, por exemplo, a gente faz aqui convenção no escritório que de repente nós já chegamos até ter convenções aqui em torno de 100 páginas. Não estou dizendo que são todos, mas grande parte, diante das diretrizes, diante das questões que são colocadas de forma minuciosa. É por isso que é importante a participação dos moradores. Né? Eu não posso simplesmente, como jurídico, pegar um modelo, copiar e implantar no seu condomínio. Não. Então as alterações dos condomínios são feitas com alterações que ela já existe, que já está valendo. E através daquela convenção atual é que nós vamos começar a efetivar nosso trabalho. E aí, quando eu der a aula na semana que vem sobre regimento interno, eu vou falar para vocês como um todo. Porque normalmente quando a gente faz a alteração da convenção, a gente também altera o regimento, para que não haja conflito. Né? Os dois documentos têm que estar andando de forma conjunta, ok? Então, pessoal, é importante, sim, um jurídico especializado, faz muita diferença. Eu tenho visto convenções aí que estão sendo atualizadas e que chega para mim para revisão, que eu fico estarrecido com o que eu estou vendo. Tá? Então, dá trabalho. Por isso, eu sempre coloco para os advogados, quem vai fazer alteração, não é barato, cobrem caro, porque para vocês efetivarem um trabalho, dependendo da convenção, leva meses. Tá? Não é simplesmente entregar um documento, copia e cola, não. Tá bom? Por quê? Quem que conhece a realidade do condomínio? São as pessoas que moram lá, são os condôminos. E esse sim tem participação e nós temos que trabalhar juntos. Então, pessoal, vamos pegar exemplo? Vamos lá. Eu tenho um condomínio de 900 unidades. Vamos pegar 900 para arredondar, fica mais fácil. Então, para eu conseguir um quórum, eu preciso de pelo menos 600 assinaturas de condôminos, ou seja, proprietários, não é isso? Para alterar. Chama uma assembleia, vou conseguir isso? Nunca. Nunca vi. Posso garantir para vocês que numa quantidade de unidades dessa não vai ter. O que a gente faz? Eu chamo de fase 1, fase 2 e fase 3. Primeiro, gente, nós aprovamos lá o orçamento, né? Temos que trazer lá para o condomínio quanto que vai sair a despesa dessa alteração. Tá? Nós temos despesas com advogados, nós temos despesas cartorárias, nós temos despesas de publicações e assim vai. Faz um levantamento, apresenta isso numa assembleia normal, uma AGE, e se institui nessa AGE uma comissão de moradores. Pessoal, de preferência número ímpar, por causa de votos e discordâncias, ok? E que não seja uma quantidade muito grande, né? Eu sempre trabalho com 3 ou até 5, porque se você já viu casos aí de eu chegar num condomínio e precisar fazer uma revisão, existir uma comissão com 15 pessoas. Gente, uma comissão com 15 pessoas não vai conseguir aprovar nunca o documento, porque vai ter muitas discussões, eles não vão se reunir, um não pode participar, e aí gera embrólio. Então, 3 ou 5, uma quantidade muito bacana. De preferência, moradores condôminos que já estão ao condomínio e conhecem o condomínio há muito tempo. Seria o ideal, ok? Bem, então, feita essa comissão, feita a aprovação do orçamento em relação à contratação, partimos para a fase 1, que aí nós vamos, eu digo para o síndico, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar uma assembleia, dependendo do condomínio, aí eu estou usando um caso, um condomínio de 900 unidades, eu chamo uma assembleia de 30 a 60 dias, com pauta única, alteração e revisão da convenção e do regimento interno. Pauta única, pessoal, mais nada. Com 30 a 60 dias antecedentes, nós vamos chamar as pessoas e fazer o quê? Um bate-papo, né? E aí a gente vai chamar essa assembleia, e essa fase 1 eu chamo fase de recolhimento de procurações.
É importante que essas procurações que serão recolhidas, pessoal, sejam avaliados os critérios da atual convenção, que é a que está valendo, é aquela que existe, já está registrada lá em cartório. Ah, registrada em cartório, a procuração ela não precisa ser registrada. Feito isso, a gente vai ter lá aquele tempo para que a comissão, durante 60 dias, 30 dias, a comissão esteja trabalhando em reunião com o jurídico, para que a gente possa discutir o documento, perfeito? Então estamos lá discutindo, o documento ficou pronto e ainda está chegando à Assembleia. Posso, documento, pessoal, chamar por uma reunião? Posso, legal, posso fazer isso, mas cuidado, mandar a convenção para todos os condôminos é um problema. Sabe por quê? Porque se um condômino não concorda com uma vírgula, porque o cachorro dele não pode usar aquela determinada área, e ele não concorda com esse único item, ele não assina depois e não consegue aprovar. Então não aconselho que envie a convenção para os condôminos, e sim convoque aí uma reunião, não é uma assembleia. Um sábado, faz um café da manhã ou à noite, com a realidade de cada um, para que a gente possa debater o documento, convida as pessoas a debaterem, ver quais são as opiniões dela, porque nós temos que ouvir, não é um todo, só os 3 que estão ali, os 5 da comissão. É importante a gente ouvir os outros também, tá bom? E aí, gente, chegou o dia da Assembleia. Vamos supor que no dia da Assembleia eu tenha 400 procurações que foram entregues à administração do condomínio, no caso aí para a comissão que seja. Mas falta ainda 200, né? Vamos supor que está faltando ainda 200 assinaturas. Bem, aí nós temos o dia da Assembleia na qual o documento vai ser apresentado. Gente, já tivemos a oportunidade de reunião. Vai se ler um documento de 100 páginas numa Assembleia no dia? Não, não vai. Não vai se conseguir. Mas o que é que nós podemos fazer? Podemos discutir lá os principais pontos, né? Ou quem já deu uma olhada, trazer aí sugestões. Tá ok? Bem, feita a Assembleia, digamos que ainda não consegui adquirir ainda os 600 assinaturas de condôminos, né? Tem que ser identificadas, meu pessoal, também quando tiver procurações, no dia da Assembleia, assim vai. Bem, vamos supor que ainda falta 50 assinaturas, nós temos 550, no mínimo, né? Estou falando de 600, é o mínimo, gente, para aprovar o documento, ok? Bem, o que se faz? E aí tem que se tomar um certo cuidado. Anderson, eu posso deixar a Assembleia em aberto 30, 60, 90 dias? Não. Ah, mas eu posso colocar isso lá na ata? Não. Sabe por quê? Porque grande parte das convenções, aquela atual hoje que existe, ela traz uma seguinte premissa. A maioria traz, a grande parte traz, dizendo que a ata da Assembleia deve ser publicada em um determinado período, não é isso? Normalmente 8 dias. Eu gosto de colocar na revisão 15. Né? É aquele momento que o presidente e o secretário vão confeccionar a ata e vai redigir, às vezes registra em cartório, vai ter lá se existe obrigatoriedade ou não de registrar em cartório, e aí se gera-se a publicidade. E a publicidade, pessoal, não é o registro em cartório, não. Ali é para que o documento tenha fé pública. Isso não é publicidade. Publicidade, se a convenção determinar lá atual, o que é a publicidade? É colocar lá nos elevadores, é mandar por e-mail, a tecnologia está aí, nós temos que adaptar a nova convenção, não é isso? Mas claro que nós estamos olhando a antiga ainda. Tem que colocar lá nos murais, isso é dar publicidade. E nós temos um período, e lá às vezes diz que a publicidade tem que ser em 8 dias. E aí uma assembleia, pessoal, pela hierarquia das normas, não pode dizer que a assembleia pode ficar aberta 30 dias. Sabe por quê? Porque aquela assembleia tem uma ata, um determinado tempo, que após a assembleia, veja a redação, só se a convenção é omissa, a atual. Mas se a convenção diz que após o encerramento da assembleia pode ser publicada em 8 dias, aí você vai dizer, Anderson, mas a assembleia não foi encerrada. Nós deixamos a assembleia aberta 30 dias. É diferente. Aí, como diz que após o encerramento da assembleia, pode-se fazer a publicação da ata em até 8 dias. Aí nós teríamos um prazo maior para colher as assinaturas. Só que tem textos de convenções, e aí tem que ter interpretação bem restritiva, que diz que após a convocação daquele dia e horário, se encerra a assembleia num dia, no horário local determinado. Ou seja, então o efeito ali da assembleia, diante do edital de convocação que determinou o dia e horário da assembleia, vai ter que se confeccionar a ata. E aí, pessoal, nós só teremos 8 dias. Digamos, estou dando 8 dias como exemplo, tá? 8, 15, o que for. E aí nós só teremos esse período para recolher o restante das assinaturas, porque eu tenho que dar publicidade à ata conforme determina a convenção. Tá bom? Então tem que tomar esse cuidado para que não gere futuramente aí uma nulidade em relação a essas assinaturas faltantes para a gente ter os 2 terços. Ok? Então, pessoal, esses são os pontos que eu posso trazer para vocês de convenções, né? De convenção. Não é fácil.
tá? É um documento que precisa realmente de uma avaliação técnica, é um documento que é uma lei, pessoal. Nós temos que entender que convenção é lei. E aí você pode ver que todos os processos que envolvem condomínio, o documento obrigatório que vai estar acompanhando sempre o processo, instruindo o processo, é a convenção. E os juízes determinam muito que leiam o que tem a convenção. Porque as leis superiores, elas trazem questões, né, mais abrangentes, como o Código Civil em determinados pontos, e traz sempre o regramento de convenções. Então, por isso que o documento tem que ser muito bem elaborado, tá bom? Acompanhe de perto. Eu sempre bato na tecla quando eu falo de um jurídico especializado. Pessoal, não é querendo falar ou vender minha área, não estou aqui para isso. Eu quero deixar claro que advogados especializados vão conseguir trazer um documento que nasça dentro de um critério legal, dentro do que as normas, dentro do que as decisões judiciais, dentro do que nossas jurisprudências estão trazendo na área condominial. Então muitos advogados, não estou aqui desmerecendo, mas muitos não entendem, não conhecem. E como tal, vão procurar na internet, como já vi, convenções e regimentos. Pessoal, desculpa, mas eu estou cansado de síndico me procurar, cansado que eu digo de ver convenções que são feitas por advogados, assinadas inclusive, não existe obrigatoriedade, né? Mas isso pode colocar em convenção, Anderson, que numa futura alteração de convenção tenha que ter sim um advogado para assinar? Pode. Mas aí eu percebo e faço revisão, gente. Chegam síndicos e falam, eu estou assistindo sua aula assim, assim, assado, minha convenção não tem nada disso que foi colocado aqui, falta muitas coisas. E aí você vai avaliar realmente uma convenção que ela já nasce desatualizada. E aí existe um custo, foi pago um jurídico, há despesas cartorárias e outras publicações. Infelizmente o documento nasce com situações que realmente vão ficar a desejar, tá bom? Então é importante sim que saibam trabalhar, que vocês saibam entender, estudar o que fazer com esses documentos, o que fazer com essas convenções. Porque, como eu falei para vocês, é a lei, é a constituição, digamos, do condomínio. É ela que vai trazer muitos parâmetros e diretrizes, ok? E é importante que ela já traga esse bojo a essa situação. Pessoal, já está dando horário, já está aí quase com 40 minutos, né? Acho que falei demais, já estou até com sede, deixa eu beber aqui uma água. Tem alguma pergunta rápida aí, que já vou encerrar, pessoal, né? Essa aula, pessoal, eu vou disponibilizar aí na final dessa semana, provavelmente na sexta-feira. Lá, se vocês puderem curtir o canal, é um canal que foi criado agora, tá? Chama Conde Jus, né? Conde de condomínio, Jus, ok? Lá no YouTube, tá? Curtam lá e a gente vai trazer para vocês. Quando é que vai ser a próxima aula na ESA? Eu não sei. Com esse tempo aí de pandemia, né? Eu tenho uma aula que vocês sabem. Eu trago 3 partes de aulas, né? São módulo 1, módulo 2 e módulo 3. São 36 horas e eu tô querendo gravar, eu tô tentando gravar essas aulas para poder, né, trazer para vocês aí pela internet, tá bom? Mas eu não posso precisar porque a ESA aí também está com as atividades suspensas, né, diante desses critérios, tá bom? Pessoal, obrigado pela participação. Quero que cada vez mais esses canais aqui nós possamos trazer informações, debates, ok? Agradeço cada um que estão aqui participando, tiver aqui doando seu tempo e aprendendo. Espero que eu possa ter realmente contribuído de alguma forma para vocês. Quarta-feira, 19 horas, porque eu vou fazer sempre a aula live na segunda. E na quarta-feira eu vou trazer um convidado. Essa quarta agora, eu vou estar falando sobre as administradoras de condomínio em relação à legalidade de advogados que estão atuando nessas administradoras. E detalhe, com uma presença ilustre, o Dr. Antônio Marcos, presidente da Comissão Nacional, Comissão Especial Nacional do Direito Condominial, tá ok? Da UAB Federal. Vai estar aqui com a gente, batendo um papo sobre a questão das advocacias, os advogados que estão atuando nas administradoras, né? Essa questão que envolve cobrança, uma série de coisas. Então, é muito importante. Participem, espero vocês aqui e vai ser uma alegria grande estar com vocês novamente, tá bom, pessoal? Espero ter contribuído aí, obrigado. Valesca, comente o seu condomínio, síndico Luiz Duarte, a Dani Novaes, obrigado pela participação, Celi, Thaís Lima, tem alguma apostila sua? Quero estudar, professor? Thaís, vai no meu site www.andersonmachado.com.br, é meu nome, Anderson Machado. Lá eu tenho um monte de material que eu escrevo em jornais, revista, publicações de outros advogados. Pode curtir no Instagram também, estou sempre colocando situações, pode no Facebook, tá bom? Lá tem muito material, tem um manual de condução de assembleia, nós vamos ter uma live sobre a assembleia, uma live aula. Uma live já tem um manual de condução de assembleia,
Temos muitos materiais aí que vocês podem dar uma lidinha lá, tá bom, pessoal? Obrigado, gente, pela participação aí de cada um de vocês. Um abraço grande e... Ah, já leu tudo? Que bom, Thaís. Então eu vou estar sempre contribuindo, porque toda semana eu escrevo matérias novas aí, tá bom? Uma alegria, pessoal. Satisfação, que Deus cuide da saúde de vocês aí. E vamos lá, vamos continuar nessa luta aí de sobrevivência para todos aí, que não tá fácil, mas espero que cada um saia da melhor forma aí. Um grande abraço, alegria, satisfação em revê-los aí. Tudo de bom.